Começa agora o Ministério Público em Ação, um programa sobre direitos e cidadania. Nesta edição, traremos uma entrevista com o promotor de justiça Celcimar Custódio. Ele fala sobre diferentes canais de acesso ao Ministério Público do Tocantins, que se ampliaram e diversificaram nos últimos anos. E mais, projeto do Ministério Público em aldeias indígenas do Bico do Papagaio identifica problemas que afetam as comunidades da etnia Apinagé. Conheça as práticas que configuram a omissão de socorro a pessoas em situação de vulnerabilidade e as penas previstas no Código Penal para quem comete este crime. Eu sou João Lino Cavalcante e esta é uma produção do Ministério Público do Tocantins em parceria com a TV Assembleia. Como vocês puderam acompanhar, o aplicativo MPTO Cidadão é mais uma ferramenta poderosa que reúne diversos serviços voltados para a defesa dos direitos da sociedade. O aplicativo faz parte de uma rede de produtos e órgãos criados para aproximar e facilitar o acesso do cidadão ao Ministério Público. E para explicar melhor o funcionamento dos canais de atendimento do MPTO, recebemos o promotor de justiça e assessor especial da Procuradoria-Geral de Justiça, Celcimar Custódio Silva, no nosso quadro de entrevista. Acompanhe. Ser uma instituição acessível à população, independente, moderna e integrada. Este objetivo é parte da visão estratégica do Ministério Público do Tocantins. A visão é o futuro almejado pela instituição, ou seja, são os objetivos que devem ser procurados por seus membros e servidores. No Ministério Público do Tocantins, esta rede de produtos não é mais futuro, é presente. Temos uma série de ações, ferramentas e setores criados para aproximar o Ministério Público da população. E para conhecer melhor esses canais, vamos conversar com o promotor de justiça, Celcimar Custódio, assessor especial da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Tocantins. Seja muito bem-vindo, doutor Celcimar. Muito obrigado, doutora Isabela. É sempre muito bom participar desse trabalho junto com a senhora. Doutor, a gente sabe que uma das coisas que mais chama a atenção é que o Ministério Público ele é uma instituição voltada eminentemente para a população, para atender a população. Então, é necessário que o Ministério Público seja acessível. Como é que estão esses canais de acessibilidade da população hoje ao Ministério Público do Tocantins? Pois bem, de fato, o Ministério Público tem essa vocação constitucional de realmente defender a ordem democrática, de defender os direitos coletivos, individuais, homogêneos, indisponíveis e principalmente estar junto da população. Então, isso no Ministério Público é muito caro, porque nós necessitamos estar juntos da população, ouvir realmente aquelas pessoas que necessitam do Ministério Público. Foi pensando nisso que, ao longo do tempo, o Ministério Público vem trabalhando de uma forma incessante para aproximar a população da instituição. E isso hoje é uma realidade, como a senhora bem falou, porque hoje nós temos vários canais, seja presencial, como também canais digitais, que estão aptos a trabalhar com o cidadão, a fazer com que ele esteja mais próximo do Ministério Público para que seja realmente atendida essa demanda. Nós temos, por exemplo, o portal do Ministério Público, o próprio site do Ministério Público, nós temos o protocolo online, nós temos a ouvidoria, nós temos o telefone 127 da ouvidoria, nós temos o aplicativo do Ministério Público, dentre outros produtos que a gente disponibiliza para que o cidadão possa ter o acesso integral à instituição. Então, o que a gente entende aqui com essa sua fala, que é muito interessante citar vários mecanismos de acesso da população ao Ministério Público, é que o Ministério Público sempre teve canais de acesso, mas o que a gente percebe é que há uma modernização nesses canais para que a população, acompanhando a sociedade moderna em que vivemos, os acessos à informação, possam usar desses mecanismos para estar no Ministério Público do Tocantins. É isso? Isso, exatamente. Com o advento da pandemia da Covid, aí eu posso trazer um lado positivo,
de toda essa situação que o mundo todo viveu, aqui no Tocantins também não foi diferente. E nós tivemos, a partir disso, a melhoria, o aperfeiçoamento dos nossos instrumentos de comunicação entre a instituição, o Ministério Público e o cidadão. Então, nós conseguimos, através desse impulso, melhorar tanto em quantidade como em qualidade, a forma de se comunicar com o cidadão. Então, durante o período mais crítico, logo no início da pandemia, nós começamos a fazer um trabalho de atendimento ao cidadão por telefone, por videochamada, por videoconferência, de maneira que nós sempre, o Ministério Público sempre manteve esse contato com o cidadão. Durante ainda esse período pandêmico, nós implementamos, o Ministério Público conseguiu implementar, por exemplo, o protocolo online. Excelente. O protocolo online hoje é um dos grandes instrumentos que nós temos, porque o cidadão de qualquer lugar que ele esteja, no país ou até fora do país, porque é tudo feito pela internet, ele pode trazer reclamações, sugestões, críticas e pode juntar fotos, juntar vídeo. Então, se existe hoje lá no seu município um determinado problema, uma situação que incomoda o cidadão, ele pode, pelo protocolo eletrônico, fazer a filmagem, tirar a foto e em um texto rápido, ele vai e coloca aquilo, as informações e disponibiliza diretamente para o Ministério Público. Excelente, doutor. E aí a gente fica pensando, esses canais, eles servem, né, para que o cidadão ele traga essa denúncia, como se fala, ou uma crítica, ou uma sugestão, como o senhor falou. Mas, além disso, dá para também acompanhar depois o que é que aconteceu com aquela informação que foi levada pelo cidadão? O que é que foi feito pelo Ministério Público? Dá para saber pelo site ou ele precisa ir lá? Não, tudo é feito realmente pelo site. Como eu disse, o nosso sistema de informática, da tecnologia da informação do Ministério Público, tem trabalhado dia e noite para buscar justamente a melhoria nesses sistemas. E hoje, o cidadão que entra no portal do Ministério Público que faz essa reclamação, é gerado um número de protocolo e através desse número de protocolo ele pode acompanhar a sua demanda. Então ele vai saber para qual promotoria foi encaminhada, o que o promotor de justiça responsável por aquele caso quais as medidas que foram adotadas. Então ele tem como acompanhar e saber até o resultado final daquela demanda. Isso é muito importante, né? Porque você consegue saber tudo o que está acontecendo, da entrada a tudo que o promotor fez ali e o resultado daquilo que você levou ao Ministério Público. Exatamente. Inclusive, é tão importante esse acompanhamento que, eventualmente, se o cidadão não concorda com o resultado final, ele ainda tem possibilidade de continuar com aquela demanda e aí levaria para os órgãos da administração superior, como, por exemplo, o Conselho Superior do Ministério Público, que é o órgão responsável para verificar as demandas oriundas dos órgãos do primeiro grau. Doutor, a ouvidoria do Ministério Público, ela também sofreu, digamos, uma certa modernização com a criação de canais específicos, por exemplo, para atendimento às mulheres. Como é que funciona isso, essa diferença desse atendimento? Qual é a função real desse atendimento e por que ele é diferenciado do restante dos cidadãos? Então, a ouvidoria também tem passado por transformações para melhor, para justamente facilitar ainda mais o atendimento ao cidadão. Hoje nós temos a ouvidoria tradicional, que é onde qualquer cidadão pode trazer as suas demandas. Essas reclamações, essas demandas, seja de que natureza for, passa pelo nosso ouvidor geral e sua equipe. Isso vai ser encaminhado diretamente para o promotor responsável por aquela situação. Além disso, nós temos a ouvidoria online. Né? A ouvidoria online também, ela pode ser acionada, ela deve ser acionada tudo pelo portal do Ministério Público. A partir disso, o cidadão, até de forma anônima, caso ele queira o anonimato, ele não precisa identificar. Não precisa se identificar. E é importante salientar que, quando ele busca o anonimato, isso não interfere de forma alguma na reclamação ou na demanda que ele traz. Inclusive, na hora do cadastramento, vai ter uma opção onde ele vai colocar que ele não deseja se identificar
naquela determinada situação. E aí, da mesma forma, chegando a demanda online na ouvidoria, também vai ser selecionado e encaminhado para o promotor de justiça responsável, para a promotoria responsável. E, por fim, nós temos a ouvidoria da mulher, que foi uma iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público e foi imediatamente feita a adesão pelo MPTO, onde a gente tem um canal exclusivo direcionado para atender a mulher. E aí, esse atendimento ele é abrangente, seja qualquer tipo de área que a mulher tenha interesse, ela pode chegar na ouvidoria, seja caso de violência, seja qualquer outro tipo de demanda, ela pode sim trazer que ela vai ser atendida num canal específico para a mulher que é a ouvidoria. Com pessoas preparadas para aquele atendimento das mulheres. Exatamente, são pessoas preparadas. Lá nós temos no núcleo da ouvidoria pessoas preparadas para o atendimento diferenciado para a mulher. Isso sem prejuízo de outras demandas que a gente tem dentro do Ministério Público, como, por exemplo, o Núcleo Maria da Penha, como, por exemplo, o NAVIT, que é o núcleo direcionado ao atendimento das vítimas, e aí seja homem, seja mulher, que tenha sofrido qualquer tipo de violência. Também nós vamos ter esse atendimento diferenciado para a mulher que procurar o Ministério Público. Excelente. Doutor, a gente tem uma pergunta agora que ela vem do público. Eu vou pedir para o senhor ali assistir um pouco dessa pergunta e a gente volta aqui para a resposta. Tudo bem. Se eu precisar do Ministério Público no interior, eu posso na promotoria falar direto com o promotor? Sim, pode sim. Como eu falei desde o início, o Ministério Público é a casa do cidadão. Então ele pode e deve procurar qualquer sede de promotoria de justiça no estado do Tocantins. Lembrando que, caso eventualmente ele não consiga ou tenha algum tipo de dificuldade em se deslocar até a promotoria, ele pode também ter acesso à promotoria pelos canais online, que já foi falado aqui, inclusive pelo telefone 127 da ouvidoria, que é um outro canal que nós temos disponível dentro da ouvidoria. Então, nós temos várias frentes de atuação para o acesso a esse cidadão. E aí me vem uma pergunta. Dá, por exemplo, para esse cidadão que está sem condição de ir até a promotoria, tem como ele fazer esse contato telefônico na promotoria? Só telefônico? Tem também. Nós temos, os atendimentos também podem ser feitos por via telefônica, que é o mais tradicional, digamos assim, né? Mas a gente não abandonou o atendimento pelo telefone. Imaginemos que nós temos um cidadão, né, que tem uma demanda, mas ele tem dificuldade em locomoção, né? Ele é uma pessoa com deficiência, ele tem uma certa dificuldade. Ele pode sim ligar na promotoria e no site do Ministério Público, como também no aplicativo MPTO Cidadão, nós temos a disponibilidade de todos os números de telefone de todas as promotorias de justiça do Estado. Então, o cidadão pode sim ter acesso também essa nova forma de comunicação. Doutor, para a gente finalizar isso aqui, eu queria saber um pouco mais sobre o aplicativo, o MPTO Cidadão. É um aplicativo que parece que ele agrega tudo isso que o senhor falou. Como é que está esse aplicativo? Ele está em funcionamento? Como é que faz? Exatamente. O MPTO Cidadão foi o último produto lançado pela nossa tecnologia de informação, onde o cidadão ele pode baixar o aplicativo no telefone, no smartphone dele, seja pelo iOS, seja pelo da Google, da plataforma, e ele vai baixar e lá ele vai ter a página do Ministério Público, ele vai ter essas principais acessos de comunicação, vai ter o canal da ouvidoria, vai ter o canal onde ele vai poder fazer os acompanhamentos das reclamações que ele trouxe ao Ministério Público. Enfim, ele vai poder pedir certidão, né? Tudo nesse tudo aplicativo. No aplicativo. Ele vai ter lá a lista telefônica das sedes das promotorias de justiça. Então, e é um aplicativo muito, muito fácil, né? Ele é muito indutível, né? Então, é muito tranquilo, ele vai ter acesso de uma forma muito tranquila, muito rápida. E ficou muito bonito também o aplicativo. O layout dele é um layout moderno, é fácil, né? É intuitivo, então ficou muito legal. Então dá para baixar tanto iOS quanto Android? Android. Todos a gente consegue baixar? Nas duas plataformas consegue baixar lá, só ir lá
na loja e procurar MPTO Cidadão, que ele consegue baixar o aplicativo. Excelente. Doutor Celcimar, muito obrigada pelo senhor ter disponibilizado esse tempo, para a gente ter feito essa conversa, a importância do cidadão saber como chegar ao Ministério Público hoje. Eu fico muito feliz de tê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade e reforço que o Ministério Público é a casa do povo e a gente está sempre de portas abertas, seja na porta física da promotoria, seja nos canais da internet, em qualquer tipo de necessidade que o cidadão tenha, ele pode vir procurar o Ministério Público. Muito obrigado, doutor. Muito obrigada. Em setembro de 2023, o Ministério Público do Tocantins deu um importante passo na proteção dos povos originários, ao iniciar um projeto voltado à inclusão sociopolítica dos indígenas da etnia Apinagé. Conheça a iniciativa idealizada pela primeira Promotoria de Justiça de Tocantinópolis. Tem muitos indígenas sem tomar o seu remédio da pressão. A nossa meta na área de vacina não foi das boas. E tem muitas aldeias ainda sem vacinar, principalmente daquela vacina que veio por último, né, da gripe. Não foram todos vacinados. Eu fico triste e indignado. Por isso que eu falo que para muitas pessoas não indígenas, falam que nós indígenas temos tudo de graça. Tem tudo de graça, mas só nós que estamos na base que nós sentimos. São apelos como este da cacica Marlúcia que o Ministério Público foi ouvir em 2 aldeias indígenas de Tocantinópolis no início de setembro. As visitas fazem parte do projeto de inclusão sociopolítica dos indígenas da etnia Apinagé. No total foram ouvidos cerca de 30 caciques. As reclamações são variadas. A principal delas refere-se à falta de água potável. A ação do Ministério Público é mais um importante passo na proteção dos povos originários. A gente vem a pé aqui para São José pegar água aqui na torneira e levar de volta nas costas. É muito precário para nós, né? Então é isso que o nosso povo quer, a nossa comunidade, é isso que eles precisam. 8 quilômetros de pé para buscar aqui, a água aqui e voltar a pé de novo para a aldeia. Vários outros problemas foram identificados, como acesso ruim às estradas, falta de remédios, deficiências nas estruturas das escolas, entre outras dificuldades. Tudo será levado pelo Ministério Público aos órgãos competentes e as providências serão acompanhadas e informadas aos indígenas. Em relação à falta de água, Saulo Vinhal afirmou que será feito um levantamento para verificar quais das 63 aldeias da região necessitam de assistência. Vamos relatar e compilar os problemas verificados, pensar em soluções, sempre observando a preservação da cultura indígena e daremos os encaminhamentos para as instâncias cabíveis. O projeto é uma oportunidade de conduzir os Apinagé ao papel de agentes transformadores de sua própria realidade, para um novo tempo de mais respeito e de garantia de plenos direitos. O Código Penal brasileiro, em seu artigo 135, descreve o crime de omissão de socorro, que consiste na atitude de deixar de ajudar pessoas em situação de risco ou perigo. Recentemente, casos envolvendo os atores Victor Meniel e Kaique Brito, que foram supostamente vítimas de omissão de socorro, reacenderam os debates. Conheça os detalhes e as penalidades deste crime com o promotor de justiça Rui Gomes Pereira da Silva Neto. A omissão de socorro do Código Penal, ela tem uma pena. A pena, ela varia de 1 mês a 6 meses de detenção ou multa, e essa pena ela pode ser aumentada até a metade, caso, em razão da omissão, aquela vítima ela sofra uma lesão corporal de natureza grave, ou até mesmo triplicada, caso sobrevenha o resultado morte.
E importante ressaltar que é muito cotidiano na nossa vida social é a questão da omissão no trânsito, pois aqueles condutores que estejam envolvidos no acidente de trânsito, eles podem sofrer uma responsabilização e com pena mais grave. Caso seja um condutor que provocou aquele acidente culposamente e ele deixe de prestar aquela assistência naquele momento, isso vai gerar um aumento da pena dele, tanto no homicídio culposo ou na lesão corporal culposa. E já aquele condutor que se envolveu no acidente, mas ele não foi o culpado, se ele não prestar assistência, ele vai responder pelo artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro. E também, inclusive, pedestres ou outros transeuntes, outros condutores que estiverem passando e perceberem uma situação de risco e não prestarem aquela assistência, também incidirá dessa forma a aplicação subsidiária do artigo 135 do Código Penal. Todos os anos, o Cerrado, um dos biomas mais antigos e ricos do planeta em formas de vida, é ameaçado pelas queimadas. Mas o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público tem contribuído para preservar o Cerrado tocantinense. O Cerrado tocantinense corre perigo. Mas o Ministério Público do Tocantins trabalha para transformar essa realidade. Contando com uma estrutura especializada e dedicada com exclusividade à defesa do meio ambiente, apoiada por técnicos qualificados e tecnologia de ponta, o Ministério Público atua na prevenção e na fiscalização das queimadas e desmatamentos ilegais, identificando responsáveis, punindo na forma da lei e buscando a reparação dos danos ambientais. Acompanhe o mapa e as estatísticas de queimadas e desmatamentos pelo Radar Ambiental no aplicativo MPTO Cidadão. Lá, o proprietário rural também tem acesso às apurações ambientais do Ministério Público e pode buscar a regularização do seu imóvel. Ministério Público do Tocantins, conectando você com seus direitos. Confira agora os principais eventos que aconteceram em setembro no Ministério Público do Tocantins. Os investimentos em educação básica e o controle do ICMS educacional foram tema de audiência pública realizada pelo Ministério Público do Tocantins na sede das Promotorias de Justiça de Paraíso do Tocantins. O evento foi realizado pela Promotoria de Justiça Regional Especializada em Educação, a terceira Promotoria de Justiça de Paraíso e pelo Centro de Apoio às Promotorias da Infância, Juventude e Educação. O evento apresentou o resultado de avaliações realizadas pelo MPTO sobre a qualidade da educação básica nos municípios de Paraíso, Marianópolis, Divinópolis, Abreulândia, Monte Santo e Pugmil. O MPTO ouviu representantes da sociedade e dos poderes executivo e legislativo dos municípios, que assinaram termos de compromisso com uma série de medidas e esforços conjuntos que devem ser adotados para melhorar a qualidade do ensino municipal. E esta audiência pública que acontece aqui na sede das Promotorias de Justiça de Paraíso é a primeira de uma série que vai percorrer todo o Tocantins, discutindo a qualidade da educação básica nos municípios das 36 comarcas tocantinenses. Em Araguaína, o MPTO promoveu nos dias 27 e 28 de setembro mais uma edição do projeto Saber MP, democratizando o conhecimento. As atividades fizeram parte do 5º Seminário Jurídico da Faculdade de Ciências do Tocantins, a FACIT, com a temática O Ministério Público na Defesa da Cidadania. Promotores de Justiça do Ministério Público realizaram 4 palestras. A corrupção como violadora dos direitos humanos, ministrada pelo promotor de Justiça Pedro Jainer Passos. Tribunal do Júri, com o promotor de Justiça Daniel José de Oliveira Almeida. Concurso Público Expectativas e Desafios com a promotora de Justiça Camila Neisser e finalizando com o promotor de Justiça Matheus Eurico Borges Carneiro, falando também sobre concursos públicos, mas com dicas práticas de como se preparar para a carreira ministerial. Muitas pessoas que estão aqui querem prestar concurso, eu sou um deles inclusive, e fazer parte disso, ver como funciona essa carreira dia a dia é muito importante. Eu acredito que a forma como eles abordaram foi algo assim muito interessante de estar presente, sabe?
Em Palmas, a Corregedoria Nacional do Ministério Público realizou entre os dias 20 e 22 deste mês a correição ordinária de fomento à resolutividade no Ministério Público do Tocantins. O objetivo é conhecer, fortalecer e disseminar as boas práticas com melhores resultados no que se refere à garantia dos interesses da sociedade e à promoção dos direitos fundamentais. Esta correção está acontecendo em todas as unidades estaduais e ramos do Ministério Público Brasileiro, sendo promovida pela Corregedoria Nacional, órgão nacional do Ministério Público, CNMP. No Tocantins, 37 projetos e boas práticas foram avaliados. A nossa instituição, ela trabalha para a nossa sociedade, para resolver os problemas da nossa sociedade. Então, nada mais justo do que o Ministério Público ter isso como prioridade. Essa ideia de um Ministério Público mais proativo, menos burocrático, menos formal e, consequentemente, mais resolutivo. Porque assim agindo, nós podemos trabalhar de uma forma muito mais ágil, célere, resolvendo de uma forma muito mais rápida e sem burocracia os problemas que a sociedade nos apresenta. Para Joelma, o primeiro dia do mês de outubro foi marcante este ano. Ela teve um compromisso importante. Veio às urnas para escolher um conselheiro tutelar, aquele que vai trabalhar na garantia da defesa dos direitos da filha dela e de outras milhares de crianças da capital, Palmas. Eu vim exercer o meu direito como eleitora para garantir o direito da criança e do adolescente para que eles tenham um futuro pela frente, porque todas as crianças também possam ter o direito deles preservados. A eleição movimentou escolas em todas as cidades do Tocantins. E em todas elas havia um promotor de justiça ou um servidor do Ministério Público do Tocantins, fiscalizando e trabalhando para garantir que tudo corresse bem. É importante dizer que o Estatuto da Criança tem como um dos seus grandes princípios a questão democrática, a mobilização popular. É obrigatória, é uma das diretrizes do Estatuto da Criança que o poder público mobilize a sociedade. Então a gente está percebendo que esse princípio que está lá no Estatuto a cada dia mais, está de fato saindo da letra do papel e está ganhando as ruas. Foram meses de preparação, onde o MPTO acompanhou todas as fases do processo de realização das eleições. A instituição também foi uma peça importante para garantir que a apuração e a divulgação dos resultados fosse em tempo recorde na história do Estado. Desenvolveu um sistema de gerenciamento e apuração dos votos que foi usado em Palmas e diversos municípios tocantinenses, bem como no Acre e no Maranhão. Mas o trabalho não para. O MPTO continuará trabalhando, verificando as irregularidades, participando quanto à posse dos membros do Conselho Tutelar em janeiro de 2024 e observando como será a capacitação dos candidatos eleitos, tudo com o objetivo de garantir o mesmo que a dona Joelma: a defesa dos direitos da filha dela e de todas as crianças e adolescentes do Tocantins. Chegamos ao fim de mais um Ministério Público em Ação. Eu agradeço a sua audiência e até o próximo programa.